Nós falamos sobre isso nessa manhã, sobre contribuir como sendo uma graça, a generosidade dos irmãos da Macedônia, também a voluntariedade com que eles colaboraram e queriam colaborar, e também falamos a respeito do alvo do apóstolo Paulo aqui. Ele havia começado no ano anterior uma coleta para os pobres em Jerusalém, coleta essa a ser levantada entre as igrejas que Paulo havia plantado. E a igreja de Corinto foi a primeira igreja a dizer: nós queremos nos envolver com isso. Isso já fazia um ano. E eles haviam começado, tinham mostrado boa intenção, mas entre ter boa intenção e botar a mão no bolso há uma grande distância. E Paulo, já que ia escrever mesmo a segunda carta, aproveita para lembrar para eles que eles tinham que terminar aquilo que eles haviam começado, aquilo com que eles haviam se comprometido. Essa é a razão dos 2 capítulos aqui a respeito dessa coleta que Paulo estava levantando para os pobres em Jerusalém. É claro que esse ensino do apóstolo Paulo aqui foi ocasionado por uma ocasião específica. Estava havendo uma fome na cidade de Jerusalém, aliás, na região da Judéia, e os crentes estavam passando necessidade, e o apóstolo Paulo queria ajudar aqueles irmãos que estavam passando por necessidade com a oferta de outras igrejas. E por esse motivo ele havia começado, já fazia um ano, esse projeto de levantar entre as igrejas dos gentios uma oferta para os cristãos pobres judeus. E os coríntios já estavam ficando meio que para trás, não é? E Paulo então escreve esses 2 capítulos aqui como que para lembrar muito carinhosamente, com muito jeito, a necessidade que eles tinham de contribuir e participar. É um caso especial, mas os princípios que estão envolvidos aqui, eles devem ser aplicados ao tema contribuição em geral, que contribuir é uma graça que Deus nos dá, contribuir é um privilégio, que tem que ser de acordo com o que nós temos, proporcional ao que Deus nos tem dado, tem que ser feito com certa regularidade. O alvo é abençoar outras pessoas sem que eu também fique sobrecarregado. Vamos ver isso hoje à noite. Há muitos princípios aqui que, se utilizados, permitiria que a igreja fosse muito mais abençoada financeiramente para ajudar outras pessoas, e diminuiria também o sofrimento de muita gente que passa por dificuldades financeiras. Então eu queria que vocês me acompanhassem a partir do verso 8, nós vamos até o verso 15. O apóstolo Paulo está dando continuidade aos argumentos que nós já expusemos e que estão nos 7 versículos iniciais. Ele diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra e pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dela. Dá-nos corações gratos, ó Deus, cheios da Tua graça. Também supre as necessidades do Teu povo, a necessidade da Tua obra. Nós sabemos que Tu és o Deus de todas as coisas, tudo te pertence. Nos ajuda a entender isso de todo o coração. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Vejamos, irmãos, os argumentos que o apóstolo Paulo usa aqui nessa passagem sobre contribuição, com o objetivo de encorajar aqueles irmãos da igreja de Corinto
a continuar o que eles já haviam prometido. Primeiro, versos 8 e 9, Paulo lembra que contribuir não é obrigado, não é obrigatório, mas é uma prova da sinceridade do nosso amor. É uma demonstração de que o nosso amor é verdadeiro e é genuíno. Não é obrigado, mas é uma expressão daquilo que Deus fez no nosso coração. Ele diz no verso 8 que ele não tem como objetivo obrigar os coríntios a contribuir. Início do verso 8: não vos falo na forma de mandamento. Ele não está querendo passar o mandamento, dizendo que é obrigado, é determinado, que cada cristão põe a mão no bolso e entregue tanto para a igreja. Paulo não diz isso na forma de mandamento, porque a motivação no Novo Testamento é maior do que a motivação no Antigo. Na antiga aliança, as coisas eram feitas porque eram a lei, e elas tinham que ser cumpridas porque estavam na lei. Mas agora, no Novo Testamento, existe uma motivação maior do que a questão legal. É o meu amor a Deus e o meu amor às pessoas. Essa é uma motivação superior. É uma motivação superior. Por isso que quando chega na área de contribuição, Paulo não diz assim, isso aqui é um mandamento. Ele diz, não, isso aqui, eu não estou dizendo isso como um mandamento. Mais adiante ele vai falar da motivação do coração. Aliás, aqui mesmo ele vai dizer isso. Ele está falando de que a igreja tinha que contribuir, ainda aqui no verso 8, para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ele estava comparando a situação de Corinto com a situação das igrejas da Macedônia, especialmente a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era mais pobre, a igreja de Filipos estava passando por perseguição, mas eles, assim mesmo, eles tinham dado além das suas posses para aquela oferta que estava sendo levantada. E agora Paulo compara com eles. A igreja de Corinto era uma igreja mais rica. Corinto era uma cidade muito mais metropolitana, urbana, rica do que a cidade de Filipos. Entretanto, eles estavam mais devagar. Então, o que Paulo estava querendo com essa comparação não era assim, colocar um mandamento em cima do exemplo da igreja de Filipos, mas fazer um teste do amor da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que se dizia cheia do Espírito Santo, era uma igreja que era cheia de pessoas que tinham dons extraordinários. É só você ler a primeira carta, e você percebe que, sim, Paulo reconhece que era uma igreja muito dotada espiritualmente, mas Paulo queria que esse amor que eles diziam ter a Deus e às pessoas se manifestasse de uma forma mais concreta, para que aquele amor assumisse forma concreta. Isso seria uma prova da sinceridade daquele amor que eles professavam. Então, embora contribuir não seja um mandamento, não é obrigado, entretanto, a não contribuição quer dizer alguma coisa. A falta de disposição de crentes de contribuir, de dar, e dar com alegria, mostra algum defeito na fé que eles professam ter, alguma deficiência no amor que eles dizem. Como João nos diz lá na sua primeira carta, que no capítulo 3, verso 17 e 18, eu quero ler para vocês aqui, se você quiser me acompanhar, na primeira de João, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz exatamente isso aqui. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Como é que alguém, sabendo da necessidade dos irmãos, sabendo da necessidade da obra de Deus, tendo recurso, fecha o coração? Como é que essa pessoa pode dizer que conhece o amor de Deus ou que o amor de Deus está nele? Essa é a argumentação de João, que é a mesma de Paulo. Ele diz assim, não é um mandamento, mas
nós vamos, mas a falta ou a contribuição, a falta da contribuição ou a contribuição serão um termômetro para a gente aferir a genuinidade do seu amor, porque amor da boca para fora, de acordo com a Bíblia, é fé sem obras. Então não é obrigado, mas vai ser um teste da sua profissão de fé, se de fato o seu coração, o seu amor é verdadeiro. E ele ilustra isso com o maior de todos os exemplos, que está aí no verso 9, que é o exemplo do Senhor Jesus. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo é o exemplo maior desse ponto que Paulo está fazendo aqui. O Senhor Jesus, sendo rico, se tornou pobre por amor de nós. Cristo nos amou, e esse amor tomou uma forma concreta. Ele expressou esse amor em atitude. Que atitude foi? Ele desceu lá da sua glória, da riqueza do céu, se tornou pobre, ele assumiu forma humana, ele nasceu numa manjedoura de pais pobres, num local perdido lá na Judeia, se tornou homem de dores, sofreu a oposição dos pecadores e morreu numa cruz para que você fosse enriquecido, para que você se tornasse filho de Deus e, mais do que isso, herdeiro de Deus. Você vai herdar um mundo. Mas por quê? Porque ele, sendo rico e porque amou você, ele se fez pobre. É esse o exemplo que Paulo está dizendo aqui. Não é obrigado não, mas vai mostrar alguma coisa sobre seu amor a Deus e às pessoas. Se você de fato ama, porque o amor tem que se manifestar de forma concreta, como Cristo fez isso por nós.